Esse vídeo foi gravado originalmente em português, mas tem uma faixa de áudio extra e legendas em inglês também que você pode escolher. Eu entrei agora em uma fase muito diferente da vida a bordo. Uma espécie de volta-toca para lamber as feridas, que são cicatrizes de batalha desses anos todos velejando aí sem ter um porto para chamar de meu. Subi o balanço aqui no Aratu Yacht Club para uma manutenção que não vai ser pequena. Eu tenho o objetivo de ainda fazer o resto da costa do Brasil, de Salvador até Macapá, e seguir para o Caribe daqui uns 2 anos. Eu quero me adiantar e corrigir o máximo de coisas que eu acredito que podem dar problema no futuro. Então, vão ser muitas semanas sem morar a bordo. Hoje vai ser o primeiro dia inteiro de trabalho aqui no balanço. A gente abriu algumas osmoses que tem ali, né? Coisa de barco com quase 40 anos. Mas tudo sob controle, tudo muito superficial, assim, nada muito profundo. A gente vai tratando aos poucos, conforme aparece, né? Já tem uma boa parte do casco que tá com epóxi já. E ela tá super seguro, tranquilo. Aí a gente vai dessa vez laminar ali na volta do encaixe da quilha com o casco, né? Eu tenho que ir atrás de um bit 34 para minha catraca, porque é o tamanho ali da porca que aperta para fazer da quilha, que só pode ser apertado quando tá assim, ó. Quando a gente tá com o barco apoiado, porque é mais fácil de apertar, né? Porque se for na água, a quilha é muito pesada, 2,5 toneladas. Você não consegue apertar. Então agora é uma boa oportunidade. Fim de semana, eu e a Ana tiramos muita coisa do barco, a gente sacou quase tudo, só precisava de ajuda para descer as coisas, né? E andando aqui pelo clube tem muitas coisas interessantes, bacanas para ver, né? Tipo, mastro aqui que estão arrumando, uns infláveis, lanchas. É legal para ver esse outro lado da náutica, né? Como é que funcionam as coisas. Tem gente que às vezes nunca viu o top do mastro, dá aqui para você dar uma olhada no que tá no chão. Tem coisas muito interessantes para quem gosta também de veleiros aqui no pátio. E aqui estão fazendo um veleiro gigantão, cara, um polar, barco do Cabinho. Maravilhoso, lindo. Olha lá o homem. Aí que ele se esconde. Acesso no balanço agora é por aqui, ó. Recebi a missão agora de preparar aqui, tirar os cabos todos e tirar os equipamentos também ali onde a gente vai botar uma gaiota ali. Uma das coisas é tirar a mestra, né? Porque a gente vai pintar a retranca também, cara. Então vai dar um trabalho. Vivendo ancorado, eu raramente tenho espaço para dobrar ela direito assim. A Ana nunca tinha visto ela estendida, eu acho. Já tirei a vela mestra, ali ó, retranca que a gente vai pintar, que tá muito feia. Tirei aqui as lonas que estavam no lugar do doghouse. Ainda falta aqui os running, subir ali tudo pra cima do mastro. Não consegui gravar muito porque tá um sol aqui, cara, eu aqui em cima desmontando o cabo. Tá difícil eu gravar eu mesmo. Tem ainda o amantilho que tá ali, ó. Que é esse cabo que tá segurando a retranca só por enquanto eu tava tirando o lace jack. E aqui não tem mais cabo aqui passando aqui. Então botando eles ali todos, ó. Lá na ponta também por enquanto, depois a gente vai proteger melhor. Vou tirar também essa placa solar, deixar o deck limpo. Na real, vou tirar e desmontar uma grande parte do deck para preparar para a pintura. O que não sair vai ser isolado com plástico e fita. Eu nunca fiz uma reforma desse tamanho no balanço, o que causa alguma ansiedade. Porque eu sei que eu vou ficar vários dias sem minha casa, até poder morar de volta no balanço. Mas eventualmente isso precisava acontecer. Dia 3, turno da tarde. Agora eu já tirei bastante coisa do deck. Tem mais, esperar baixar um pouco o sol, tá muito forte. Então eu vou começar a trabalhar aqui dentro um pouco, depois eu volto aqui pra fora. Na real, preparar é bem mais demorado do que pintar em si. Agora eu tô tirando aqui os instrumentos que ficavam na parte de baixo do cockpit. E aqui vai ter uma janela maravilhosa aqui no quarto. Aqui, ó, claro, tinha uma capa aqui e tal, né? Mas tinha o lado de trás dos instrumentos do cockpit. Só que eu não vou usar mais eles ali, vou botar no doghouse rígido. Aí então eu tô tirando eles, né? Aqui também. E aqui vai ter uma janelinha, uma vigia, que vai trazer um vento gostoso pra cama. Acabamos de descer a âncora com tudo lá pra baixo. Praticamente sem cabos aqui já. Nosso amigo já tá dando um jeito ali.
Conseguimos tirar tudo do leque, eu acho, ou quase. Tem muita coisa dentro do barco ainda. Isso aí. Tá bom pro dia 3. Conversando com o balanço. Porque já ele vai descansar de segurar esse peso. Ele tá no spa, aqueles dias de beleza, sabe? Não, o spa é gostoso. Isso pra ele não deve ter sido muito gostoso. É diferente de reformar uma casa. Porque um veleiro tem nome. A gente se apega a ele e trata como se fosse um ser vivo. Na verdade, é uma coisa maravilhosa o que está acontecendo. E ele vai sair muito mais forte da reforma, mas tem um ar meio melancólico em tirar as coisas do barco. Parece uma mudança que eu nunca gostaria de fazer. O balanço é um amigo íntimo. Viu e ouviu coisas que ninguém mais viu ou ouviu. Me salvou em momentos que eu poderia morrer. Eu devo muito a ele. Fizemos muitas coisas juntos e ainda vamos fazer muito mais. À luz da lógica, são pensamentos absurdos, mas quem é movido só por lógica? Ninguém que eu conheci. Era pra ter vindo direto, mas eu parei pra tomar uma cerveja. Então agora escureceu. Aqui tá bagunça, hein? Tem mais coisa pra trazer ainda. Muita gente, quando pensa em segurança, pensa em coisas grandes e caras, como radar, etc. E elas têm o seu papel, óbvio. Mas há uma coisa muito mais barata, que ninguém dá bola e pode afundar um barco rapidamente se der problema. Você na sua vida nunca vai querer ter um problema em um passa-cascos. Olha que chegou aqui. Passa-cascos novos, todos eles. Eu vou trocar absolutamente todos os passa-cascos e registros do balanço, que são os lugares por onde entra ou sai a água do barco. Nem todo mundo dá a devida atenção, mas segundo o Boat US nos Estados Unidos, essa é a maior causa de afundamentos em barcos que existe. Portanto, devia ser a maior questão de segurança que um comandante deveria observar. E estes são os melhores passa-cascos que você consegue comprar. Garantia vitalícia. O cara confiou muito. Pô, isso é uma coisa super importante, porque às vezes o cara tem um casco de aço de não sei quantos milímetros, mas o passa-casco tá ruim. E às vezes o passa-casco de metal, ele pode não parecer que tá ruim por dentro. Ainda mais que tem o registro ali e tudo. Mas pode estar bem frágil por causa da corrosão, né? As peças da True Design são feitas de nylon reforçado com fibra de vidro. São resistentes a UV e vão durar muito mais tempo do que você precisa. E a resistência dele é por dezenas de anos a mesma coisa. Então é um negócio que dá uma segurança muito grande pra gente. Outra coisa é que ele é bem mais anti-incrustante também, né? Tipo, ele gruda muito menos craca, então tem menos problema de entupir. E geralmente quem topa essas coisas é craca que gruda ali, né? E tem que botar um chavinho pra liberar. Então esse não tem como ser um Kinder Ovo de repente estar lindo por fora e ter uma surpresinha por dentro. Esse é bem melhor. A gente só ia descobrir como estavam os velhos de bronze na hora de retirar. Nem sempre é fácil avaliar o estado deles. Em alguns casos, a corrosão pode estar por dentro e ele quebrar na sua mão. Legal que a Ana Lívia acompanhou tudo, porque é algo que eu acho que deixa ela mais segura também. Aos poucos, foram saindo um a um e deu pra ver o real estado deles. Ah, sim, já tá mais, mais degradado ali. Se você olhar de lá, quando a gente tirar, você vai ver. Ele já começou a criar um buraco. Tá vendo? Tem oxidação, tá preto aqui. Uhum. Tá mais, ó. Mais uns anos ia dar problema. Sim. Assim ele não ia... Estoura assim, né? Então, não tava pra estourar esse. Não. Mas eu tava já começando... Tava começando já a dar sinal de fadigado. Se a gente pensar na estatística, essa é a atitude mais importante que eu fiz para a segurança do balanço. Mesmo não sendo algo sexy, caro, tecnológico. Mas olha, eu não sei, até que tem um lado sexy e definitivamente tecnológico, porque se bobear, tem mais tecnologia moderna na construção de uma válvula dessas aí do que em muitos eletrônicos náuticos que talvez você tenha no seu barco. E é um material composto com uma resistência enorme a impactos, é mais leve, é fogo retardante e o mais importante, não oxida com o tempo. Nem sequer precisa aterramento. Os produtos têm a certificação ISO, Bureau Veritas, ABYC e são peças usadas há muitos anos em diversos barcos pelo mundo.
A IC é distribuidora aqui no Brasil e no site deles você encontra diversos outros produtos relacionados, como válvulas de desvio, válvulas acionadas ou monitoradas eletricamente, válvulas de não retorno e muitos outros produtos. Se você quiser também, entre em contato no site que aparece aqui ou no Instagram da IC. Eles distribuem em diversos pontos no Brasil e se bobear já tem uma loja náutica aí no seu lado que tem a pronta entrega. É uma sensação muito boa saber que todas as entradas de água do seu barco estão absolutamente confiáveis. De manhã eu acordo, tá o gato lá me olhando, de repente ele sai correndo por aqui, ó. Ele pula da polpa aqui pra cá. Eu nem vim ver, eu falei, coitado. Caramba, dessa altura aí, meu. Dessa altura. É aquele gato cinza meio musculoso lá? Mesmo. Ele é o que manda a é porra o rei de toda aí, tudo. cara. É. Aí daqui a pouco eu falei, não vou nem olhar que ele vai se acabar todo. Daqui a pouco é o gato andando e olhando pra minha cara. Ainda deu risada, viu? Vou devagar, que é pra não balançar muito. Meu Deus, meu Deus. Como eu sou cagona. Não era assim, né, mãe? Acho que era. Olha o resto da luz da lua ali, que coisa incrível que tá. Eu não quis cortar o clima, mas era o fogo do polo petroquímico. Mas você viu como desce um monte de coisa rapidinho? Sim, Ah, você tava gravando? tô. Achei mágico. Na verdade, o balanço está meio preso aqui, porque tá rolando uma manutenção do pátio onde a gente precisa passar para descer com ele novamente. É improvável que a gente termine antes do tempo mesmo, então tudo bem. Mais um dia e de limpeza bastante aqui e algumas coisas que a gente vai fazer antes de pintar também, né? Vou mostrar aqui. O Fabrício já começou a fechar isso aqui, que vai ser uma vigia, né? Então já tá com a sua massa aqui, depois a gente vai pintar e tal, vai ter uma janelinha aí pro quarto. Já dá pra ver que eles lixaram, tiraram muitas das sujeiras aqui do casco. Apesar de que tem coisa que é pintura mesmo que falta, né? Todo o deck vazio. Tem que tirar essas coisas aí. A retranca acho que a gente vai tirar para pintar lá fora. Poxa, sempre a vida fica meio em suspensão para quem mora no veleiro nesse momento, né? Mas se bem que, pô, graças aos nossos amigos, cara, o Rubão e a Rita, a gente tá com o Doris ali, que é um barco muito legal, muito confortável, depois eu vou mostrar. E isso tem ajudado pra caramba. Pô, sem isso aí ia ser bem mais traumatizante. Mas tá tudo bem. Tem muita coisa pra tirar lá dentro do barco. Cara, é incrível como cabe coisa. Vamos que vamos. Olha lá, cara. Olha quanta bagunça ainda. Quase bateu aquele arrependimento. Quais são os próximos passos aí, cara? Pronto, agora a gente fez uma pré-limpeza, né? A gente agora vai começar a fazer os catados, que é tapar os furos, algumas rachaduras, coisas que não vai ser mais usada, que a gente está tirando. E aí a gente vai fazer uma limpeza para poder ver o que é que está faltando de arranhões, para poder a gente emassar, para poder a gente começar a pintar a pintura, né? Tem um derrapante que a gente vai fazer. Primeiro vai ser a pintura lisa, que é a parte do branco liso aí, né, espelhado, e aí depois a gente vai partir para a parte do antiderrapante. A gente vai dar um agregado que chama de gripe, né, que é o da Renner, que a gente vai poder estar aplicando aí, que já é uma tinta pronta à base de epóxi. Cara, me falaram que além de ser o cara aqui das obras e tal, você é o cara do HPE 25 aqui também, ganha todas. Pô, tem que estar no meio, né? Se está trabalhando com barco é porque gosta de alguma coisa, né? Então o velejo aí para poder estar sabendo mais um pouco, né, do meio náutico, né, sabendo um pouco do que fazer e das necessidades do que as pessoas precisam para estar no barco. Então a gente junta o útil ao agradável, né? É isso aí. Não, cara. E começou uma batida diferente no balanço.
Esse aí tava ruim, então. Não, folgado. Lá a porta, ó. Ah, o buraco tava muito grande. É isso? Não, a peça não deve estar apertada lá em cima. Ah. Cara, esse aí eu algumas vezes achei que tava entrando água. Então ele tava, eu achava não, ele com certeza. Porque se eu já limpei e ficou 2 dias sem entrar, mas aí depois eu vim entrando outra vez, sabe assim? Tá folgado ele, bem folgado. Eu tô batendo aqui, ele tá descendo, não tô conseguindo nem. Olha que perigo, cara. Esse é o maior deles. Importa mais. Osmoses. Esse é um tipo de problema que barcos mais antigos têm e que é a água entrando na fibra, né? E acaba descolando uma camada dela, né? Aqui, por sorte, é bem superficial, então a gente vai botar epóxi, que é o tipo de resina que é bem mais impermeável, bem mais difícil de acontecer, mas especialmente as resinas que se usava antes, né? Tipo, eram mais suscetíveis a isso, e o gel também, que não é isofitálico, né? Que hoje é bem mais difícil de acontecer isso. Mas também não é o fim do mundo, dá para tratar. Em última instância, né, daria para arrancar tudo que tá aqui e fazer uma lateral nova, só que isso é bastante caro, demora bastante tempo. Ia perder, pô, não sei, cara, acho que talvez ficasse 1 mês ou 2 fora. E, pô, toda a tinta da Copper Coat que tá ainda perfeita teria sido jogado fora, né? Então... E aí, conforme tem esses pontos que vão botando epóxi, também vai ficando impermeável também, não acontece de novo ali. E a vida segue, é isso aí. E segue a saga de trocar todos os passacascos. Alguns são grandes, como esse do tanque de águas negras, que segura o que sai do vaso sanitário. Esse outro era a entrada de água salgada do vaso, que já estava bem feio. Sabe tudo, cara, aí, ó. Solda aí já foi. Solda, né? Ia ser muito difícil tirar. E ela não tem uma chavita aqui, tá vendo? Pra travar no casco. Aí ele gira. Aí ele gira. Por isso que não é bom mexer com ele dentro d'água. Se roletar, vai dar vazamento. Vários já tentaram fazer isso aí com ele. Ele aí roda e aí começa a dar vazamento. Mas que a gente estava bem feio também. Já, isso aí tá bem detonado. Aqui a esfera acho que nem fecha mais. Eu acho que ele fecha, sim. Não fecha? Agora já faz parte do passado. Agora já é. Olha lá o furo. Medo. Ó, já disse, o tanque da Águas Negras estava completamente travado. E tá ainda, né? Caramba, cara. Agora foi-se embora, vai entrar um melhor aí. As coisas estão assim em sacos, quase tudo. Alguma coisa ainda precisa, né, ensacar. Aí eu tô jogando para cima e botando naquele saco de entulho ali, ó, pra depois descer tudo com a redução ali do bote. E aí eu consigo descer várias coisas de uma vez. Tem uma gangue de gatos aqui, ó. E esse aí é o manda-chuva de todos, cara. É o pai de uma gataiada que tem aqui, ó. Se a Marisca vier até aqui, vai levar um pau dele. Não quero que a minha filha fique amiga desse cara aí, ó. Se deixar a escada assim, ó, eles sobem. Toda noite que eu vou embora, eu tenho que botar essa escada mais pra lá, porque senão eles invadem aqui, ó. Olha a maldade. Sente a maldade. É musculoso até o gato, ó. Ó, já botei tudo aqui, não, tem mais coisa lá embaixo, mas agora eu vou começar a botar ali. Mais um dia de trabalho. Indo lá na direção do barco, vamos ver como é que a galera já tá trabalhando lá. Paralelo a isso, segue a britadeira ali no chão para deixar o pátio melhor. É ruim ter que esperar, mas também, na verdade, eu acho que nem vou esperar muito. E melhor que o pátio vai estar melhor quando descer com o barco também, né? Mais seguro. Acabei de almoçar aqui no clube, agora vamos voltar para o balanço. Que vai ter um momento muito legal agora, que é botar os passacascos, cara. Isso aí vai ser
Pô, é uma coisa que eu tô bem feliz de fazer. Acho que vai dar uma segurança pra mim grande, porque em vários momentos ali eu tive, um dos passa-cascos estava vazando um pouquinho, era grande, né, do tanque de Águas Negras. Também a válvula que tinha travado dele. E há outros passa-cascos que estão aí, não sei quanto tempo estavam aí, né? E eu não sabia como é que eles estavam. Tinha alguns que estavam oxidados já. Não tinha nada, na verdade, nada muito grave, assim, a ponto de estourar. Mas até dar tudo certo, né? Você não sabe. Na real, tem várias coisas acontecendo em paralelo. Lá em cima, o pessoal seguia preparando o deck para pintar. Nesse estágio aí, ó, cada trinquinha, cada coisa que estava errada foi colocada massa, né? Então, vários pontinhos, você vê, ó, todos foram preenchidos com massa. Isso, previne goteiras também, né? E o acabamento, né? Vai ficar muito mais bonito. Ó, vários lugares. Vários pontos. E assim, ó. Qualquer trinquinha no gel tem massa. Aqui tinham parafusos que não vão ser mais usados, ó. Né? Vários pontos de fixação. Aqui tinham 2 grandes. Ó. Aqui já melhorou também. Onde vai ser a nova vigia, o quarto. E os instrumentos vão sair daí também, né? Já melhorou. Como dizia Maquiavel, um governante deve fazer as maldades todas de uma vez e as bondades aos poucos. Então, essa reforma é meio a síntese disso. E como eu moro e trabalho no barco, ficar muito tempo sem ele é diferente de quem usa só para passeios no final de semana. Acho que casa também tem, né, esses momentos de reforma, assim, mas talvez no barco, por ser menor e sair d'água, né, que é um negócio mais dramático, digamos, é mais intenso esse momento de renascimento para um veleiro. Poderia ser bem mais desconfortável, mas, o Rubão e a Rita do Veleiro Doris têm sido uns queridos e a gente pôde ficar no barco deles, que é super confortável, barcaço, cara, muito legal. Eles fizeram a volta do Atlântico. São pessoas muito queridas e então tem sido bastante confortável graças ao clube, que é demais estar aqui, né? Tipo, um ambiente muito bacana, tem o restaurante, que são os queridos, o pessoal do restaurante, muito legais mesmo, comida boa, a estrutura do clube aqui, né? Chuveiro, tudo, muito bacana. Graças a isso tudo, a gente tá fazendo essa reforma de um jeito muito confortável, muito bacana, que é sempre um período meio dramático. Mas também eu acho que quando é meio traumático essa reforma, também é legal o renascimento, né? Também vem com outra cara, uma outra coisa muito bacana. Então, tá sendo um momento legal. É a preparação para uma nova fase, para voos mais longos. Vai dar trabalho, muitos desafios que eu não imaginava vão acontecer, mas já que não há como evitar, tem que baixar a cabeça e atravessar, se possível, um sorriso no rosto. Melhor fazer isso de forma programada, antes de ter um real problema, do que às pressas, sem se programar. Eu venho juntando dinheiro e me preparando já há algum tempo para isso. Sabia que esse momento ia chegar e eu tenho que encarar com alegria o fato de que ele está acontecendo. E eu tenho a sorte que estou fazendo em um lugar muito legal, com amigos incríveis na volta e profissionais que até aqui têm sido muito bons. Eu tenho aprendido bastante com eles. Eu sou muito ansioso, eu sei que está tudo bem, mas algo dentro de mim, da minha alma, hiberna quando o barco não está na água. Você pré-marcou já pra deixar a posição do registro for, ou ó, o cara que tem experiência. Como é que é? Eu já vou botar ele e ele vai ficar na posição lá, entendeu? Show, cara. Tá, a gente tá colocando isso aí porque o furo tá muito... tá mais largo, né, do que o... Isso faz tipo um embuchamento. Um pouco de café. Aí vira uma bucha e aí vira um calco. Não tá todo com Cintaflex, não vai passar, né? Sei. A gente já usa esse recurso para poder dar uma segurança. E aí ele trava. Pô, eles deviam ter uma bisnaguinha pequena, né, cara? Pequena, né? Não tem, né? Não. Que sacanagem. Aí você perde, você tem que... Para não perder tudo, você pega e tem que fazer o furo lateral para poder trabalhar.
E não pode ter escassez aqui nessa água. Não. Tem que ter bastante melado, muito para poder você saber que está tudo preenchido mesmo de estica para não dar vazamento. Essa é a saída de água da pia do banheiro. E foi o primeiro passa-casco que colocamos. Já não gira agora. Já começa a travar, né? Já tá travado. É. Aí se for bem... Ó, quem chegou. E aí? Já tá ali o passa-casco. Olha só o estado que tá. Vai entrar um novo. E a porca. Sim. Ah, já bota por aí mais Sikaflex também. É, eu boto mais Sikaflex porque você já empurra mais Sikaflex pra dentro. Sim, sim. Não pode ser escassez. Se você botar escasso, Na hora que estiver vazando e o barco enchendo d'água, você pensa, por que eu não gastei mais 5 gramas de Sikaflex? não é. Aí, ó lá. E aí você não pode melar a porca, Ah, é, né? Senão... porque senão você não consegue tirar depois se precisar, né? Já viu algum desses aí ter problema? Não. Tamanho do registro 3/4, cara. Coisa muito séria. Registro do vaso ou do tanque de águas negras. Isso aqui é o do vaso. Isso é o que liga a mangueira nele. É um senhor registro aí. Então, um a um, os passa-cascos e os registros foram sendo trocados, e o balanço foi ficando o barco bem mais seguro. Eu coloquei essa nova saída para a água do chuveiro, que antes era compartilhada com a da pia, mas dava um mau cheiro e agora tem uma saída exclusiva. Tudo tem que ser feito com muito cuidado, porque não é algo que você pode arrumar dentro da água. É uma hora de pensar em tudo também, porque o meu plano é ficar um bom tempo sem subir o barco, pelo menos 3 anos. Claro que não dá pra ter certeza, eu posso entortar o eixo daqui a 3 meses e precisar subir de novo, mas pelo menos é essa a ideia. Lá em cima, o aparelho. Tem um aparelho bem do lado de cá. Então tem que ficar aqui assim, ó. Essa área é crítica, cara. Se eu botasse aqui assim, Ia bater na pegar parede. numa parede. Então tem que ser aqui assim. E essa alavanca é grande, né? Aqui assim. Segundo a Guarda Costeira Americana, que é onde eu consegui algum dado, 50% dos barcos que afundam docados tem como motivo algum problema de passa-casco, registro ou mangueira ligada a eles. Uma entrada de 1 polegada a 30 centímetros de profundidade coloca 72 litros de água por minuto dentro do barco. Se tiver a 1 metro, são 130 litros por hora. É uma forma bem rápida de afundar um barco. E só que no balanço são 7 entradas, que variam de 3/4 a 1 polegada e meia. Aqui botar pro lado de cá tem a parte do Tem um eixo, eixo aqui. Não sei, se tiver um cantinho aí. O dessalinizador ganhou uma entrada própria. Antes usava mesmo no motor, e por isso não dava para ligar os dois ao mesmo tempo. E uma das melhores formas de usar o dessalinizador é justamente quando você está motorando em mar aberto, com muita energia e água bem limpa. Eu tenho umas entradas de água que ficam bem onde os equipamentos elétricos ficam, e de certa forma essas aí precisam de um cuidado maior ainda. Na verdade todos precisam, mas ali, perto desses equipamentos, sal não é uma boa. Totalmente sem querer, mas até que combinou a cor, né? Essa instalação aí na proa está muito legal, muito acima da média de outros barcos com a mesma idade e o preço do balanço. Claro, tá vendo tudo sujo aí, mas vai melhorar. Além de o selante, que nesse caso foi o Sikaflex preto no passa-casco, usamos o Teflon das roscas também. Mas antes é importante ver se a posição final do registro, bem apertado, vai ser possível de abrir e fechar a válvula. Porque às vezes ela fica numa posição que fica bloqueada por alguma coisa. Então passamos o Teflon. Rolou? Uhum. Ah, que maravilha. Deixa eu ver se ele vai mais um pouco.
Firmão. Já fui. E não é que o concreto já tá aí, cara. Pronta a obra aí? Falta só curar ou... Só a cura agora. Que maravilha, mas que demora, né? Demora vários dias, Demora. né? Aí agora mais uns 15 dias aí, viu? Beleza. Essa é a nossa casa nesses dias, ó. Dórias. Que barcão, cara. Uma coisa é pilotar um barco. Algo que precisa de estudo, precisa de experiência. Mas outra muito mais ampla é preparar, cuidar, escolher e amar um barco. Sim, amar, porque muitas e muitas coisas você vai dar mais do que receber, pelo menos financeiramente. Barcos não são como outros objetos, nem mesmo como casas, carros e motos. É muito diferente. Em inglês nem usam o gênero neutro, são femininos. O que eu acho que até tem mais sentido do que fazemos em português. Para alguns, como a Marisca, são o mundo inteiro. O Hashtag Sal e as pessoas que trabalham nele são mantidas pelo apoio de algumas pessoas que deixam qualquer quantia voluntariamente nos sites do Apoia-se e do Patreon, que são sites super seguros que a gente usa há mais de 10 anos. E se você quiser se tornar também um apoiador, o Hashtag Sal é algo importante para você quer fazer parte dessa comunidade, ter um contato mais próximo comigo e com vários outros velejadores, escaneie com o celular esse QR Code que aparece aqui na tela ou clique em um dos links na descrição. Eu te agradeço muito. Até o próximo domingo ou até daqui a pouco em um dos nossos grupos de WhatsApp.